Então vamos lá, né? Nosso capítulo 17. Rogativa singular. A nossa questão número 1 aí, ela pergunta o seguinte: como foi possível Mercedes ir visitar Fábio? Qual foi o recurso utilizado? Ela foi em sonho, né? Por merecimento, né, dele, que ele estava se desenvolvendo bem, assim, participativo, pelo tempo de desencarne que ele estava lá, né, no ambiente, na casa transitória, ele estava se mostrando, assim, com uma adaptação boa, né, e com isso ele acho que teve o merecimento de trazerem a Mercedes para vê-lo. Por que será que o Dimas não teve esse merecimento, hein? Então, justamente, o Dimas estava num outro estágio, né? Estava ali, mas não estava muito ali, estava meio preso à crosta ainda, né? Então, estava com mais dificuldade, vamos dizer, de adaptação, né? Do que o Fábio, né? É o que eu Eu acho que o entendi. Fábio também cuidou mais da família, né? Também. Teve mais interação, então a família ficou mais preparada, a Mercedes mais preparada para visitá-lo também. Isso. Porque aqui no segundo parágrafo ele fala assim: Dimas, com o exemplo de Fábio, criara novo ânimo, reagia com mais calor perante as exigências da família terrena e consolidava a serenidade própria com a precisa eficiência. Então, vamos dizer assim, que ele, com o exemplo do outro, né, que o outro mostrou muito mais desprendimento, muito mais desapego, né, ele, vamos dizer assim, começava os primeiros passos de um certo equilíbrio que ele até então não conseguia pelo apego que ele tinha à família. Uhum. E a família também a ele, né, não conseguia desligar, porque era muito tempo de convivência, então ainda havia muitos laços. Já o Fábio não, né? O Fábio ele já havia se conscientizado, né, que a morte não era o fim. Então não era uma separação definitiva. Uhum. E ele preparou a mulher, né? Ele preparou a família para ter essa condição, né, de equilíbrio, para que pudessem, ao longo desse tempo de separação, eles pudessem seguir sua vida, porque, assim, a pessoa morreu, ela vai para um outro estágio de vida. A pessoa está viva aqui, está aqui encarnada, tem que prosseguir o seu caminho, Uhum. né? Senão, os que estão aqui encarnados não seguem e o que desencarnou também não segue. Uhum. Imagina se a mulher do Dima vai visitar ele, ela não vai querer voltar, ela vai querer ficar lá. Provavelmente. Eu não quero, eu quero você. O nível de preparação é bem inferior, tá bem diferente, né? Diferente. O tipo de vida que o Fábio levou com a família e o Dimas levou com a família. Muito diferente. Aqui ele faz uma descrição nesse segundo parágrafo, aqui no comecinho, ele faz uma descrição, né, dele, né, do Fábio. Uhum. Experimentava tranquilidade, né, não era um gênio das alturas, né, não completava suas necessidades de sabedoria e amor. Entretanto, era servo distinto em posição invejável pelos débitos pagos e pela venturosa possibilidade de prosseguir a caminho de altos e gloriosos cumes do conhecimento. Uhum. Então, ele é aquele tipo de pessoa que, por exemplo, está devendo lá no SPC, Serasa, tormentado, foi lá, quitou, está com a ficha limpa, né? Pagou.
vamos dizer assim, a consciência, né, o estado mental tá como aquele que pagou todas as suas dívidas e está livre. É por aí. E a dedicação, né, que ele se mostrava, né, em conhecer o mundo espiritual e a eternidade, né, referentes aos planos elevados do universo sem fim. Aqui, podia levantar-se à vontade, transitar em diversas sessões em que subdividia os seus trabalhos do Instituto e dava gosto em vê-lo interessado nos estudos referentes aos planos elevados do universo sem fim. Ou seja, o cara estava curioso e a fim de caminhar para frente, né? Para o melhor. Como se diz por aqui, estava com o pé lá, outro cara, né? Estava torcendo para ir para lá. Eu quero ir para lá. Mas eu digo assim, ele lá, ele Não, se sim, mostrando, mostrando ele estava se sentindo em casa, né? praticamente. Porque pela descrição que faz capítulos anteriores, Uhum. ele era um trabalhador da colônia. Ele reencarnou tanto num trabalho, né, de recuperação dos seus débitos passados, como também para desempenhar um trabalho, vamos dizer assim, missionário, entre aspas, né? E quando a gente fala trabalho, que alguém reencarnou em trabalho missionário, a gente pensa em Chico Xavier, né? Na maioria das vezes nós somos missionários de pequenas causas, vamos dizer assim, né? Pequenas coisas, mas somos missionários também. Então, ele foi um tipo de um missionário também, além de resgatar débitos que ele precisava, também não deixava de ser um missionário. Então ele era um velho conhecido da colônia, né? É importante você, aqui nessa vida, você tem horas que você faz coisas que você nem percebe que você fez bem para alguém, né? Passa despercebido. Sim. Eu acho que esse aí é o que tem mais valor. Um dia lá na frente a pessoa vai te agradecer e você nem lembrava mais daquilo, não tinha percebido que tinha feito aquilo. Sim. Tudo conta, né? Tudo Sim. conta. E a própria condição da viúva, né? Ela tinha condição de poder ir lá fazer essa visita. Aí, como ele percebeu que tanto um como o outro estavam em condições de ter já um contato, né? Aí o Jerônimo, ele toma a iniciativa de trazer a esposa em visita ligeira. Aí descreve aqui que ela estava atônita, deslumbrada, estática. Então, ela não possuía consciência perfeita da situação, mas demonstrava sublime agradecimento. E aí tem toda uma conversa dele com ela, né? E a Zenóbia foi fundamental, né? Porque a Zenóbia que falava para o Jerônimo como é que estava o Fábio, né? No parágrafo anterior, ele diz: a irmã Zenóbia dava-se ao prazer de ouvi-lo nos rápidos minutos de lazer e frequentemente manifestava a Jerônimo suas agradáveis impressões a respeito dele. Sim. Então ele foi pontuando, né? Eu achei interessante aqui, no meu aqui está na página 257, de vocês acho que deve ser 262 ou 263. Ela pergunta se ele se zangaria com ela se ela dissesse que estava com saudades. 263 a página. 263? Qual o parágrafo nosso? Mais ou menos no meio da página. E a esposa dedicada interrompeu-se. A esposa dedicada interrompeu-se nas expectativas, reticências, receosa talvez de ofendê-lo, né? Sim. Aí ela pergunta, não se zangará? Disse Mercedes, reanimando-se. Se eu reclamar contra as saudades imensas? Porque muita gente pensa assim, mas eu não posso chorar no enterro, não posso sentir saudade, né? Tem muita gente que fala porque é espírita, não pode chorar.
que não pode sentir saudade, né? Porque sabe que a morte não existe, então não pode isso daí. Tem gente que fala assim, Mas mas não, é uma coisa assim que não tem sentido, porque a gente está vivendo na Terra, a gente tem esses sentimentos, né? todos esses sentimentos, todos eles, todos eles. Saudade é muito grande, assim, né? Eu me lembro quando eu perdi meu pai e minha mãe, assim, 2, 3 dias depois, bate uma saudade. Nossa. Nossa Senhora. É como assim, como nos primeiros dias, você fica meio que impactado com a situação. Sim, sim. Depois que você vai, que as coisas vão voltando ao normal, você, né, cai a ficha sua, você vê, você imagina, você pensa, putz, nunca mais vou ver a pessoa. É um negócio complicado. Exatamente. Bate a saudade é muito forte. Acho que é um sentimento, acho que a maioria das pessoas tem esse sentimento, né? Foi a primeira pergunta foi a primeira observação que eu fiz, foi que o Cláudio falou, nunca mais eu vou ver a pessoa aqui. Então, isso aí é forte demais, né? Sim, sim, Quando a ficha cai, acho que é o primeiro pensamento que vem. com É, certeza, com certeza. quando meu pai morreu em 1989, minha mãe morreu em 2005. Então, no começo, os primeiros dias, assim, você tá ainda meio impactado. Depois que você vai, né, que as coisas começam realmente você a perceber a realidade. E é complicado, realmente, bate mesmo uma falta da pessoa. Você está acostumado a vida inteira com a pessoa, Uhum, uhum. né? Desde criança, eu convivo com meu pai, com a minha mãe, de repente não ter mais eles aqui, é um negócio meio complicado mesmo. Mas, assim, faz parte da vida, a gente sabe que isso não é um fim definitivo, mas Sim. mesmo assim a gente fica meio, né? Ah, É complicado de entender. o lado humano prevalece, pesa muito forte, né? Então, é um sentimento que, quando a gente está encarnado, ele se manifesta de forma muito grande, né? De forma pesada, e não tem como você dizer que não, né? A não ser que você não tenha sentimento, que até acredito que existam pessoas dessa forma, mas Uhum. se você teve um laço, né, um rastro de amor por aquela pessoa que está partindo ali, realmente o sentimento de perda, né, da falta que vai fazer é bastante grande. E nesse momento é importante a família, né? Que você tenha Sim, exatamente, com exatamente. quem interagir. Minha mãe foi casada com meu pai. Foi casada, não. Ela conheceu meu pai entre conhecer e casar, foram 60 anos. Quando meu Nossa, pai morreu, ela disse que nunca mais ia olhar na cara de Deus. Foi a primeira coisa que ela disse. ela Nunca mais eu falou, piso na igreja. Quando eu ela cheguei, falou, eu ela, morava em São Paulo, meu pai morava no Rio, ele faleceu no Rio. Aí eu fui pro velório, passei em casa, ela quando me viu chorou, disse para ele, nunca mais eu piso numa igreja. Ela era evangélica fervorosa, entendeu? aham, aham. Mas passaram-se alguns meses e ela voltou a ler a Bíblia. Mas no momento que ela soube da morte do meu pai, a primeira coisa que ela fez foi isso. Deus não existe. E a minha irmã, calma, mãe, calma. Né? Eu tenho um amigo que diz que Deus não existe, que o filho dele morreu com 2 anos. Ele falou, não me venha falar de Deus. Deus não existe. Tá bom. Quem falou? Como é que é? Eu tenho um amigo que o filho dele morreu com 2 anos. Ah, sim, Ficou bicho. doente e morreu. É, E a partir daquele dia, ele passou a não acreditar em Deus, virou ateu. Ele disse, Deus não existe. né? Senão não teria levado meu filho. A revolta é tão grande que você ouve essas coisas, cara, infelizmente. É difícil você convencer. Naquele momento ali, a reação é essa, normalmente é, entendeu? Então, ao longo só o tempo é senhor da razão, né? Então, Isso aí. cicatriz, Quando é pai, mãe, que já está numa certa idade, você sente, mas já não é tanto. Mas quando é o pai ou a mãe que perde um filho pequeno, Enterrar um filho não é é fácil, não. difícil. Né? não deve ser fácil, com É certeza difícil. não. Não deve ser fácil. Faz parte do aprendizado. Mas o que eu Tá no achei script? interessante. Oi, o que você ia falar? Não. Não, eu falei que tá no script isso aí, né? Faz parte do Faz parte. aprendizado, tá no Ah, script. sim.
Então, o que eu achei interessante é que mais para frente nesse mesmo parágrafo, ele dá mais ou menos a fórmula para que essa saudade não seja perniciosa. Então, ele fala assim: não apague a luz da esperança. Uhum. Não me zango em saber os saudosos, pois também eu sinto falta da sua presença, de sua ternura, da carícia de nossos filhos, mas ficaria contrariado se soubesse que a tristeza absorveu nosso ninho alegre. Tenha coragem e não desfaleça. Logo que for possível, retomarei meu lugar em espírito. Né? Aí fala assim: por enquanto, para isso, por enquanto, preciso escorar-me em sua fortaleza de ânimo e não dispenso o seu amoroso auxílio. Então, saudade todos nós vamos sentir, mas a gente não pode transformar isso em algo permanente. Então, nos primeiros dias, semanas, às vezes o mês todo, você pode até ficar com aquela tristeza, mas isso não pode ser, vamos dizer assim, eterno. Daqui para frente, vou me vestir de preto, né? Não. Ficar em luto até a morte. Aí que é o problema. Justamente. Os terapeutas dizem que você tem que viver o luto, né? Viver o luto é importante. Assim como você vive a alegria, é importante viver o luto. Você não deve reprimir, não deve... Mas, como o Cláudio falou, né? Há exemplo de uma italiana que eu conheço que está de luto há 5 anos já, que o marido dela faleceu, ela só anda de preto. Deixa. Reza todo santo dia. Ela e a filha. O pai, marido, faleceu e as duas só andam de preto. Enfim, isso existe. Né? Quem que foi o pai de um... Pai do marido da prima da minha esposa. Perdeu a esposa há uns anos atrás. Nossa, acabou, velho. Acabou. Aí não demorou muito e desencarnou. Tem uns 4... Não, tem 1 ano agora. Fez 1 ano que seu Atílio agora faleceu, com 90 e tralalá. Mas, nossa, a mulher já tinha falecido, desencarnado, acho que uns 3 anos antes, mas acabou com ele. Entrou numa depressão, começou a ter problema. Nossa. E, nossa, a filha é psicólogo, o genro dele é psiquiatra em São Paulo, mas não conseguiram reverter, não, cara. Ele entrou num buraco que, nossa. Aí acabou que desencarnou, tem 1 ano que ele desencarnou também atrás. Às vezes a perda da pessoa causa um trauma que às vezes é difícil realmente recuperar. Eu lembro daquele jogador, não sei se vocês lembram, aquele jogador Adriano. Adriano jogou na Juventus. Sim, o Adriano lá, o grandão lá. É o Imperador. Ele, desde que o pai dele morreu, nunca mais esse rapaz foi o mesmo. Ele entrou numa espiral de depressão que ele foi perdendo tudo. Até a época que o pai dele era vivo, ele jogava, ele vivia uma vida aparentemente normal. Depois que o pai dele morreu... Ele tem uma carreira meio curta, meio meteórica, né? Curta, né? Ele era um muito bom jogador, só que depois que o pai dele faleceu, foi só queda. Não sabia desse evento, né? Desse acontecimento. Não sabia, não. Eu tenho um amigo na Embraer, ele era da Embraer, inclusive meu xará, Alexandre. O pai dele faleceu, ele teve que sair do Brasil. Ele fez terapia durante 6 meses. Entrou em depressão, pensou em suicídio. Aí a terapeuta conseguiu descobrir, né, esse caminho, esse viés, e falou: se você se afastar desse local, de repente ele foi para a Alemanha, cara. Putz. Ele está lá há 7 anos já. Nossa. Se deu muito bem, chegou lá, casou com a menina, mas eu falo com ele de vez em quando, ele falou que sente muita saudade do pai, mas já é normal, entendeu? Já não é com aquela depressão que ele viveu de querer suicidar. Ele chegou a querer suicidar. Nossa, cara.
Porque ele dizia para mim que meu pai era mais que meu pai, era meu amigo. Ele não tinha muitos amigos, né? Então o pai era amigo dele, né? E ele morava com o pai, ele era solteiro, né? A mãe tinha falecido. Uhum. Então, quando o pai foi, meu amigo, foi realmente uma rasteira para ele. Nossa Senhora. Então, 6 meses o cara tratando depressão. Entendi. Então, essas pessoas são que tem que ter um aparato, um cuidado maior, né? O pessoal tentou reverter esse que eu comentei, o seu Atílio aí com 90, lá. O pessoal tentou reverter e tal, a família inteira envolveu e tá tentando resgatar ele, né, para poder mudar a cabeça. Que rapaz! Nossa Senhora, cara agarrou que... Aqui na 264 tem mais uma das perguntinhas do André Luiz que eu achei legal, né? Que o André Luiz adora perguntar, né? E ele não precisa nem falar, porque o Jerônimo já está lá na cabeça dele. Ele falou assim: se Fábio havia feito tantos amigos em nosso núcleo de serviço, desde outro tempo, a ponto de merecer especial consideração, como se mostrava surpreso a respeito do noticiário da nossa esfera? Aonde isso, Alex? Que página é essa aí? Página 264 no nosso, do Cláudio deve ser anterior. Aí ele fala... A morte não faz milagres, o Jerônimo explica. Retomar a lembrança é também serviço gradual, como qualquer outro que envolva atividades divinas da natureza. Quer dizer, o André Luiz estava surpreso porque ele estava... eu estou vendo minha mulher... Assim, esse trecho aqui, ele estava assim, estranhando que o Fábio, que já era, vamos dizer assim, da colônia, já tinha vamos dizer assim, um trabalho anterior a essa encarnação, ele estava estranhando que ele não lembrava de nada. Parecia que pela primeira vez ele estava vendo tudo aquilo ali, então ele estranhou, falou, não, mas como assim, o cara não é um trabalhador da colônia e tudo mais, como é que ele chega aqui né, e fala que ele usa um termo aqui, adventício, como se mostrava adventício, ou seja, ele se mostrava um estrangeiro, uma pessoa de fora, que não estava sabendo de nada que estava acontecendo naquele local, não conhecia, era como se a primeira vez ele tivesse entrado ali. E aí o Jerônimo fala, né, que retomar a lembrança, a morte não faz milagres. Retomar a lembrança é também serviço gradual, como qualquer outro que envolva atividades divinas da natureza. Então era natural que ele não recobrasse toda a lembrança assim de imediato. É um processo gradual. Assim como quando a gente reencarna, a gente não lembra de nada do que a gente aprendeu na vida passada. A gente tem que reaprender, a gente tem que ir para a escola de novo, a gente tem que aprender a andar de novo, tem que aprender a falar, tem que aprender a escrever. Tudo isso no mundo espiritual é a mesma coisa. Você tem que reaprender tudo de novo. Zero. Tá certo, a gente tem que reaprender bastante coisa, mas acho que por exemplo, acho que no Livro dos Espíritos foi que se comenta a respeito disso. Às vezes, muita do seu trabalho anterior, em vidas passadas, de repente você traz esse potencial. Como a revelação, por exemplo, de crianças que têm... De repente, a criança chega com um talento assim que, nossa, salta aos olhos. Aí você fala, putz, de onde será que vem isso? Onde é que ela aprendeu isso, né? Entendeu? Ou pessoas que realmente... desenvolve atividades assim do nada, ou então não do nada, evidentemente, a gente sabe que trabalhou por isso em algum momento dentro da trajetória, né? Então, mas você vê esses talentos, cara, aprendi violão nunca fui na escola, fala 4, 5 línguas. Talentos precoces, né? Então, esses talentos precoces, justamente, isso aí são, né, que acho que traz na nossa carga, né? Apesar de a gente zerar tudo e recomeçar, mas esses vão aparecendo esses lampejos geniais aí, né, que na realidade tá na carga genética dele, entre aspas, né? E será que existe uma relação entre a facilidade de você aprender as coisas e a quantidade de vezes que você já reencarnou? Eu acredito que sim, viu?
Não, normalmente essas pessoas que têm esses talentos extraordinários são pessoas que já viveram nessa atividade em vidas passadas, com certeza. Sim. Não, mas eu nem digo isso, eu digo assim, tem crianças que têm mais facilidade de aprender do que as outras, por exemplo, né? Sim. Aprendem as coisas mais rápido, andam primeiro, falam primeiro, desenvolvem algum raciocínio diferenciado primeiro que uma outra. Se você compara uma com a outra, às vezes tem uma diferença abissal com a mesma idade. Tem a ver com reencarnação isso aí também? Ah, deve ter. Eu acredito que sim, não? Eu não diria quantidade de reencarnação. Eu Qualidade. diria o desenvolvimento daquele espírito. O trabalho, né? Desenvolvido por ele em outras vidas, vamos Quanto dizer. ele aproveitou numa outra reencarnação. Exato, eu acredito que sim. Sim. Porque tudo é trabalho, né? Você vê, a gente está na vida. Então, tudo que a gente consegue tem que ser via trabalho. Né? A partir do momento que você... Determinada matéria, se você não estuda, você não desenvolve. Você estuda, é a velha história, né? A sorte te ajuda, mas, pô, tem sorte na vida, mas eu levanto de manhã e trabalho, vamos dizer, né? Então, ou seja, sim. é tudo via trabalho, né? No caso, Então, a coisa não cai, não vem assim de mão beijada, né? já dizia aquele antigo ditado, Deus ajuda quem cedo madruga. É, por aí, então... Né? E tem um que diz também que a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Como é que é? A sorte? É quando a preparação encontra a oportunidade. Muitas vezes você está pronto e... Né? Eu não diria sorte, eu diria que estava previsto, né? Porque sorte é algo aleatório. A gente sabe que a aleatoriedade não existe na nossa vida. Você concorda que às vezes a pessoa consegue um bom emprego, por exemplo? Nossa, fulano deu uma sorte, cara, conseguir esse emprego. Vai saber quanto que o cara trampou para chegar ali, né? Isso. Quanto ele estudou, quanto que ele se preparou, né? Então, o termo sorte é usado de maneira indevida, como o Claudio citou aí, mas é o que se fala normalmente. Nossa, o cara deu uma sorte, caramba, pô. Não é, ele estava preparado e apareceu a oportunidade. Sim, eu acho que as duas coisas se Tem a outra sorte que é você ganhar na loteria, mas esse tipo de sorte aí que é meio desviada, né? É uma sorte que todo mundo gostaria de ter, né? Mas é para poucos. Eu preciso preparação para essa daí. Sim. Então, vamos dizer assim, as pessoas desenvolvem mais rapidamente as coisas conforme a sua evolução espiritual. Então, Beethoven, por exemplo, Mozart, eles não se tornaram excelentes músicos assim do nada, é porque eles, no passado, eles já trabalharam com música, eles já foram excelentes músicos. Então, é um trabalhar encarnação pós-encarnação. Então, quando ele vem, ele já tem embutido dentro de si todo esse trabalho feito no passado. Na carga genética dele, né? Vamos dizer. Agora, vamos dizer assim, ele não lembra com detalhes. Aí ele precisa reaprender. Mas esse reaprender desperta nele o que na Terra, hoje, na vida encarnada, nós chamamos talento. Fulano tem talento para tal coisa, não é que é talento, que ele já traz esse trabalho há várias encarnações. Né? Eu acredito nisso, ele trabalhou antes, né? Trabalhou e deve ter trabalhado muito, né? A memória não estava vazia, né? A memória não estava vazia, já tinha um nível. Mas o Mozart, vocês assistiram aquele filme do Mozart? Não assisti. Nossa, Amadeus? Amadeus, isso, aquele. Nossa, cara, ele era muito louco. Nossa, ele desencarnou cedo, não foi? Eu não lembro, mas não viveu. A maioria desses grandes compositores não viviam muito tempo, porque a minha mãe dizia que eles morriam cedo porque eles passavam muita fome, porque a arte nunca deu dinheiro. Mas o Mozart, nossa, era um absurdo, cara. Era absurdo. Assim, o filme mostra isso, né? Nossa, ele sentava no piano e estraçalhava. Ele tinha um competidor ali, um cara que estava mais ou menos tentava fazer igual, né? O cara tinha um sentimento de ciúme muito grande, né? Então, nossa, cara, ele sentava e estraçalhava o teclado. Assim, eu não lembro se foi ele ou se foi Beethoven que ficou surdo. Beethoven, né? Ele encostava o ouvido assim no piano
para compor. Nossa. E ele conseguia compor mesmo não escutando. Olha o talento que o cara tinha. Incrível. Então, assim, só a única explicação disso é realmente o trabalho que o cara teve em vidas passadas. Com Em vidas certeza. passadas. Não tenho, acho, outra explicação. Não tem. Teve um deles que se matou, né? Não sei se pintor ou compositor. Teve um que se suicidou. Eu não estou lembrando qual deles. O Van Gogh É o Van Gogh. se suicidou. É o Van Gogh. Era ele que era meio louco, né? O Van Gogh. O pessoal... Então, diz que ele era louco, né? Eu acho que ele devia ter algum distúrbio mesmo, né? Mas os grandes gênios sempre são meio loucos mesmo. Com certeza. Esse é um ponto fora da curva. O importante é você aproveitar a sua estadia por aqui, né? Não adianta você vir encarnar 20 vezes e ser analfabeto nas 20, né? Pois Não é. acrescentou nada. E o Van Gogh, se eu não me engano, ele pintou, né, centenas de quadros. Ele só conseguiu vender um na vida toda dele. Um quadro. Caramba. O restante da vida toda dele foi fazendo bicos e tudo mais para sobreviver. Como pintor, ele só vendeu um quadro. Nossa. Caramba. Acho que é por isso que ele se matou, então. Né? Mas voltando no Moser lá, cara, no filme mostra isso. Que depois que ele falece, cara, Cara, ele é jogado, assim, os caras embrulham o corpo dele num lençol lá e põem junto com os outros, assim, tipo... aquele monte de cadáver, assim, embrulha, joga num buraco lá e... Entendeu? Mas a coisa era... O cara, nossa, era impressionante. Extremamente debochado. Muito engraçado, às vezes. Segundo dizem, ele mora em Júpiter. É mesmo? Sim. Sabia. Ele era um habitante de Júpiter, que é um planeta já considerado um planeta feliz, né? Ele está a duas graduações acima da Terra. Então ele veio de Júpiter para cá e voltou após o falecimento. Deve ter sido, mas o cara era muito... Putz! Ele era um gênio mesmo. Gênio. Cara, do nada, ninguém nunca falou nada para ele. Ele chegou lá e fez. Assim, num nível impressionante. Então, as composições dele são muito, assim, mexem muito, né? Quando você ouve a sua música de música, elas são vibrantes, né? Assim, eu sinto isso, assim, sei lá. Sim. Mas, enfim, fazer o quê? Tem que ser assim, vamos em frente. Vamos em frente. Número 2, por que Mercedes teve que ser amparada na sua volta ao lar? Está na página 265, se eu não me engano. Ela teve... Ela estava... perdeu grande porção das forças, né? Ela estava, assim, bastante deprimida, etc., com dificuldade, ainda se recuperando, né, com o desencarne do Fábio lá. Então, ela estava com as forças ainda bastante debilitadas. Na verdade, ela perdeu muita força, segundo diz aqui na página. Nosso dirigente, que era o Jerônimo, aproximou-se de mim e notificou-me. André, acompanhe-nos até a crosta. Nossa amiga perdeu grande porção de forças com a emoção e ser-nos-á útil sua cooperação na volta. Provavelmente ela, naquele encontro, né, ela acabou perdendo muitas forças pela emoção. Né? Como muitas vezes acontece com a gente na nossa vida diária, você vê às vezes as pessoas têm uma grande emoção, às vezes perde os sentidos, então deve ter sido algo semelhante com ela, né? Você já acordou cansado por causa de um sonho? Eu já. Poxa, tem vezes que você... Hoje, por exemplo, apesar de que eu levantei 4 vezes essa noite. Nossa. Não, acontece. Mas aí, para levantar é duro, né, cara? Putz, às vezes você vai por alguns lugares aí que você se desgasta e acaba sentindo, né? Quando você acorda, você sente um cansaço, assim, parece que você levou uma surra. Uma surra de pau.
Uma vez eu acordei com as pernas tão pesadas que eu fiquei preocupado, cara. Eu tinha sonhado a noite toda com... E foi um sonho muito movimentado, tinha acidente no meio, tinha um monte de coisa. Quando eu acordei de manhã, as pernas pesadas, falei, nossa senhora. Estou muito, hein, velho? Eu devo ter volitado muito. Isso aí. E é uma sensação estranha mesmo, porque eu já senti no sonho sendo volitado. Eu não estava volitando, eu estava sendo levado. Provavelmente a um lugar muito longe, não dava para ir a pé, então eu fui levitado. Mas é uma coisa assim meio, meio estranha. Mas é impressionante que eu, pelo menos, tenho muito sonho dentro de lugares, né? Em casas, em galpões. E tem um sonho que se repete muito comigo, que é de um acidente feio com 2 ônibus num local lá no Rio de Janeiro. Eu já sonhei o mesmo sonho várias vezes. Eu estou naquele local ali, entendeu? Passando naquele local e estava acidente, o ônibus pega fogo e a coisa é bem visível, é um sonho bem claro. Mas é algo que realmente aconteceu no passado ou realmente você não sabe se... pesquisar, né? Até onde eu fui, perto de um local onde eu estudei, onde eu fiz engenharia, inclusive, lá no... Chama Piedade, o nome do bairro. E é um cruzamento mais ou menos perigoso, mas daquele nível, ali tem muito acidente, mas nesse nível, ninguém do bairro lembrava, né? Assim, andei perguntando às pessoas, de 2 ônibus pegarem fogo, vários carros destruídos, entendeu? Eu sonho muito com acidentes de carro também, acidentes muito feios, de pessoas mortas. Caramba! Bom, que coisa, hein? Difícil procurar explicação. Deve existir. Agora, como... Eu, quando acordo, rezo pela alma de todo mundo. Ó, todo mundo que morreu lá. Número 3 aqui, em relação às nossas tarefas e responsabilidades, elas são limitadas ou ilimitadas? Quem estipula isso? Bom, eu entendo que são limitadas, né? A gente não vem com uma programação de tarefa, né? É isso. Eu não encontrei nenhum local que falasse disso nesse capítulo. Não achei. Na página 266, no último parágrafo, a medida não deve se provocar admiração. A medida não deve provocar admiração. Ninguém, senão Deus, detém poderes absolutos. Todos nós nos desenvolvemos nas tarefas conferidas às nossas responsabilidades, experimentos, limitações, nos atributos ou nos acréscimos de deveres, segundo os desígnios superiores. O futuro pode ser calculado em linhas gerais, mas não podemos pré-julgar quanto ao setor da interferência divina. Então, acho Essa aí eu encaixei na número 4, né? Porque fala que houve uma moratória lá na Paulbina, né? E realmente houve, né? É que ele pega esse trecho desse comentário de Jerônimo para fazer essa pergunta, né, filosófica, né? Se elas são limitadas ou ilimitadas e quem estipula isso. Essa resposta dele, na verdade, vem em questionamento do André Luiz. Não sei se vocês perceberam antes. Os motivos pelos quais a Albina tinha que ficar, isso? É porque tem a ver com a questão número 4, a questão da moratória. Sim. Sim, a moratória da Albina. Porque o André Luiz, ele quer saber, né, por que a mulher vai poder ficar mais tempo na Terra, mais tempo encarnada. Então, ele procura saber... Quem é essa mulher na fila do pão para ganhar todo esse privilégio? Né? O André Luiz... Ele enche o saco do Jerônimo, ele pergunta... É verdade, o André Luiz, ele questiona o Jerônimo, mas peraí, como é que isso é assim? Calma, você vai saber. Imagina o Jerônimo, calma, André, calma.
eu Agora acho que quando ele questiona o desencarne do Dimas, né? Pô, eu, quando desencarnei, fui direto para o umbral. Mas por que esse cara agora tem todo esse aparato aí? é, Tudo incomoda ele, né? Tudo incomoda. ele sempre fica questionando Questionando, né? os privilégios que os É outros têm, né? os Eu acho Ele legal. sempre se sente o injustiçado. Ele não precisa perguntar, o Jerônimo lê a cabeça dele, né? Ele sabe disso. Ele se distrai e pensa, Jerônimo, calma, que já vou responder. Não, Ele não precisa nem falar, pô. e se vocês perceberam, né, nas outros livros da série do André Luiz, cada livro ele está sempre acompanhado por um instrutor que em cada livro é um diferente. Então ele não começa desde o Nosso Lar com o mesmo instrutor, mesmo dirigente. É sempre cada livro um e troca. Que eu acho que o povo fica tão de saco cheio com tanta pergunta, eu vou ficar só um tempo com o André Luiz. Porque não Quem dá é para Luiz? aguentar esse Não, cara. não. Ele é muito fofoqueiro, né? Ele fica querendo saber de tudo. No filme Nosso Lar, ele é realmente questionador e tudo para ele é novidade, ele quer saber como é que faz, como é que acontece, tudo para ele é um mundo novo e tá, mas ele tá, né, galgando ó, ao longo do tempo, ele galgando as informações necessárias e eu caí na ficha, né? Mas Vamos desde dizer o assim, Nosso Lar lá. ele é um jornalista, né? Um jornalista do além. Ele acaba sendo isso, né? Então ele traz. Ele era um médico aqui, né? Então ele estava na Médico, profissão errada. isso. Na Terra ele era um médico, isso. Sim. Mas chega lá e descobre um mundo tão, né? E ele começa a questionar por que disso, por que daquilo, enfim. E ele vai chutando, né? É isso. Aí não é, você não acertou ainda. De novo. Não, mas é isso, não, calma. Fica frio. Mas afinal, nossas tarefas são limitadas, né? É isso? São limitadas, porque aqui, assim, ele pergunta por que se modificar a decisão de tamanho relevo, porque a princípio a decisão que ela ia desencarnar agora. Isso. E aí, não sei se vocês lembram no capítulos passados, se eu não me engano, capítulo, acho que 12, capítulo 12, se eu não me engano, que eles fazem aquela excursão, 12 ou 13, eles fazem aquela excursãozinha lá, chama até a excursão de adestramento. Eles levam os 5 prestes a desencarnar naquele cursinho rápido de morte. Isso. Que aí eles ficam, né? Cada um tem uma impressão diferente. Isso. A Albina acha que está no carro de Elias, né? No carro de fogo de Elias. O Dimas fica, né? Meio atordoado. O tal do Cavalcante acha que está no céu. Então cada um tem uma impressão. Aí é comunicado que a Albina não ia desencarnar naquele momento. Ela ia ganhar uma moratória um tempinho a mais. Isso. Aí ele quer saber o porquê, mas por que ela vai ganhar, né? Então, por que se modificar a decisão de tamanho relevo? Quem possuía, afinal, tanto poder na oração para ter influência nas diretivas de nossa colônia espiritual? Seria justo o adiamento? Por que motivo determinada súplica impunha a renovação do roteiro a seguir? Ele faz várias questões, ele questiona várias coisas. Né? O que, quem, quando, como, por quê? Parece criança, né? Por quê? Mas por quê? Por quê? E o Jerônimo lendo tudo, né? Ele tá lá, ele tá pensando e... Aí o Jerônimo falou, a medida não deve provocar admiração, senão Deus detém poderes absolutos. Todos nós, no desenvolvimento das tarefas conferidas às nossas responsabilidades, experimentamos limitações nos atributos ou no acréscimo de deveres segundo desígnios superiores. O futuro pode ser calculado em linhas gerais, mas não podemos prejulgar quanto ao setor da interferência divina. Então, quer dizer, vamos dizer assim que o mundo ele não é uma máquina que funciona pelo determinismo. Então, o determinismo significa que algo que tem que acontecer vai acontecer e acabou. Não interessa a sua vontade.
Então, o que ele coloca aqui é justamente isso. As coisas não são dessa forma. O universo não funciona na base do determinismo. Tudo depende do livre-arbítrio e da necessidade. Então, ele coloca aqui que só Deus pode tudo. Nós temos nossas limitações, a gente não pode tudo. A gente tem que obedecer ordens. Então, ele coloca bem claro isso. O Pai, que ele diz, ó, o Pai efetua a organização universal com independência limitada no campo da sabedoria infalível. Nós cooperamos com relativa liberdade na obra do mundo, sujeitos à necessária e esclarecedora independência, em virtude da imperfeição da nossa individualidade. Deus sabe enquanto nós nem sequer imaginamos saber. É por aí. Então, ou seja, a gente participa, mas não é muito, né? Sabe uma coisa que me ocorreu? Se existia lá a gravidez da filha da Albina, né? Já antecipando um pouquinho, e era tão importante a presença da Albina lá em função disso, por que veio vamos supor, essa falha da Albina ter que ir embora naquele momento e que ela seria tão útil aqui na Terra? Porque talvez... planejado, né? Eu penso que assim, como eu acabei de falar, que as coisas não são deterministas, tudo depende de como as pessoas se conduzem. Vamos dizer assim, que talvez tenha sido planejado que as coisas acontecessem dessa forma, só que a reação da filha dela não estava, vamos dizer assim, sendo lá de bom grado com a partida dela. Ou talvez a Albina tenha se desgastado demais. Talvez. Ela deveria ficar mais tempo, mas ela, pelo que a gente viu aqui, ela dedicou a vida dela inteira às alunas e às filhas, né? Então. Sim. Vamos dizer assim, semelhante ao Dimas, né? O Dimas, ele teria que ter vivido um pouco mais, mas pelo fato dele ter se dedicado, vamos dizer assim, para os outros de uma forma que desgastou o seu corpo físico, ele acabou partindo antes. Então pode ser o caso da Albina também. Acabou a bateria. Como o Dimas não tinha nada de nobre para fazer, né? Não era... Ele foi assim mesmo. E a Albina não, a Albina, vamos dizer assim, que ela, aparentemente, que ela fez a lição de casa e a lição de fora, né? No caso do Dimas, ele só fez a lição de fora, ele não fez a lição de casa. Exato. Então, no caso dela, mesmo ela talvez não sendo completista, ela tenha, vamos dizer assim, conseguido cumprir com o necessário da missão dela. É igual assim, você tem durante o dia, você tem que resolver 5 problemas. Você vai ter das 8 da manhã até 5 da tarde. Se você conseguir resolver até as 3 da tarde, pronto, você está livre, está liberado. Mas aqui o que fala aqui, nós cooperamos com relativa liberdade na obra do mundo, sujeitas à necessária e esclarecedora interdependência em virtude da imperfeição da nossa individualidade. Então, a gente está cooperando, mas a gente não tem liberdade para determinar o que a gente quer, a gente está sujeito a ordens. Então, a gente é soldado raso ainda. Né? No máximo, a gente é cabo. Então, as ordens vêm de cima, a gente tem que fazer o que as ordens, né, foram determinadas para a gente. Sim. E aí, quem estipula isso? Quem estipula isso é Deus. Deus que sabe, enquanto nós nem sequer imaginamos saber. Sim. Estamos longe, hein, meu? Nossa. Muito longe. Pois é, né? Muito longe. Bom, tudo tem seu tempo, né? Com certeza. Número 4. No caso de Albina, houve moratória em relação ao tempo de sua desencarnação. Por quê? Então, esse atraso aí parece que... Eu não me lembro agora onde é que está, mas... O primeiro, assim, a primeira informação que tem disso aí, pelo que eu vi aqui, na página 267, se eu não me engano. 267. Que traria muitos benefícios para muita gente. Assim, seria uma coisa preliminar, depois nós vamos saber o motivo real lá, que é o Joãozinho, mas
Ele fala aqui, ó, com expressivos gestos de bom humor, prosseguiu o Jerônimo, né? Não existe, portanto, novidade propriamente dita. Aliás, é justo considerar que a desencarnação de Albina não é suscetível de ser adiada por muito tempo. O organismo que a serve está gasto e a nova resolução destina-se apenas a remediar difícil situação, de modo a trazer benefícios para muita gente. Sim. Inclusive para a filha dela que estava grávida, né? Exato. Lá na frente você descobre o motivo, tem detalhes, né? Uhum. Aqui um pouquinho mais para frente ele fala assim, é que paira acima das circunstâncias comuns o interesse coletivo, no meu que está na página 261, acho que na de você 267. Ainda assim, a medida prevalecerá por reduzido tempo, isto é, apenas enquanto perdurar a causa que a motiva. Então, não é um Matusalém da vida, né? Uhum. É alguns meses a mais ali, pelo que a gente vai ver mais para frente, até que a filha dela, né, a criança nasça. Então, aí ele até cita, recordei uma experiência anterior, Isso em que que eu não... observava certo irmão recebendo alguns dias de acréscimo à existência no corpo, para poder solucionar problemas particulares. Essa experiência anterior está no livro anterior, que é Missionários da Luz. Missionários da Luz. E lá no Missionários fala mesmo que eles chegaram a visitar um cidadão lá, que realmente estava à beira da morte, e ele consegue, graças à mãe dele, né, desencarnada, às preces da mãe, ela consegue que o filho fique mais alguns dias, né? Ele já se achava morto, e aí ele ganha uma sobrevida de mais alguns dias. Uhum. Se eu não me engano, acho que ele tinha algum problema que já teria um derrame, e praticamente ele já iria naquela noite. E aí ele ganha mais alguns dias para resolver alguns problemas que não diz que problema que era, né? Mas eram alguns problemas que ele tinha que resolver. E o que eu achei interessante nesse trechinho do Missionários da Luz é que ele fala que o cidadão que estava prestes a desencarnar, ele próprio causou essa situação orgânica deficiente por ele mesmo criar pensamentos ruins. Então, o próprio pensamento dele, principalmente à noite, ele até coloca, muitas pessoas à noite, quando vão dormir, começam a pensar coisas da vida e começam a criar formas, pensamentos, e essas formas, pensamentos acabam por degenerar próprio corpo, própria constituição orgânica da pessoa. Então, para a gente tomar muito cuidado à noite, não ficar com pensamentos muito destrutivos, que isso afeta nosso corpo físico. Uhum. E aí ele tinha que resolver alguns problemas lá, a mãe dele fez lá uma prece lá e, né, conseguiu uma intervenção de mais alguns dias. Então a gente vê que não é algo muito raro. Às vezes, dependendo da necessidade, a pessoa ganha uma sobrevidazinha. Sobrevida. O André estranhou, porque nesse caso que você está comentando, era um pedido que vinha lá de dentro vamos dizer assim, do ambiente deles, né? No caso a mãe, que estava falecida, né? Isso fez uma prece. Sim. E aí ele afirma que, mas, todavia, na questão em exame, trata-se de pedido da crosta, atuando diretamente no nosso núcleo distante. Ele não sabia que era o Joãozinho que estava... O Joãozinho que estava arrumando por... Ele sabia que estava vindo lá dos vivos, né? E a outra tinha vindo dos espíritos. É que ele estava... ele está aqui ansioso para saber quem que é o... Parece a Dona Fifi, fofoqueira, pela janela. Está aqui ansiosíssimo para saber quem é o fulano que pediu assim tanto, que conseguiu, né, uma
uma sobrevida. Eu preciso conhecer esse cara para ver se ele dá um... Apresenta esse cara aí, pô. Isso incomodava realmente ele. André Luiz era inconformado. Ele deu 5 chutes lá, né? Eu já não, relaxa. Fica Eterno tranquilo. inconformado, André Luiz, viu? Fica tranquilo aí que você vai saber. Na hora certa, você vai saber. Se tivesse cafezinho lá, né? Ia falar, vamos tomar um cafezinho, aí depois, né, relaxa. Tomar um chazinho aqui. Chá de camomilo. Aqui tem a quinta pergunta que fala assim: quem trabalhou e quais foram os recursos utilizados para sua falência orgânica? Eu acho que a pergunta tem alguma coisa errada. Eu não entendi esse negócio de falência. Eu não consegui encontrar no texto essa pergunta. O que eu entendi dessa pergunta é que quem colaborou com o desgaste físico dela, foi por esse caminho aí, que foi a dedicação que ela teve às alunas e às filhas, está na página 269, né? Mais uma vez o André Luiz perguntando, né, se não tinham sido as discípulas. Depois, será que não foram as filhas? Aí ele fala aqui que deu-nos o que pôde, no caso das alunas, né? Devotou-se quanto devia. Em virtude da abnegação da enferma, as aprendizes trazem um cérebro cheio de boas sementes. Com relação às discípulas. E com relação às filhas, desvelou-se quanto lhe era possível. Por elas perdeu compridas noites de vigília e encheu laboriosos dias de preocupação absorvente e redentora. Isso desgasta a pessoa, né? Vamos dizer assim que todo o trabalho que a pessoa vai tendo ao longo da vida, a pessoa pode desgastar mais ou pode desgastar um pouco menos, depende da pessoa. Exatamente. Às vezes você, para socorrer outras pessoas, você acaba esvaindo aquele fluido vital que você tem, né? Aquela carga da bateria que você tem, você acaba desgastando mais do que devia. Eu fui por esse caminho aí, não sei se seria isso. Recurso utilizado ficou meio esquisito, mas eu entendi que quem colaborou muito para o desgaste do corpo dela foi o trabalho dela e a família, né? Os filhos e as discípulos. Porque eu achei estranho, porque assim fala, quem trabalhou... Não foi trabalho, né? Colaborou, talvez, né? Poderia ser o que ocasionou, né? Aí sim. Ficou particularmente estranha essa pergunta. Eu entendi. Até mesmo voltando em capítulo, o Dimas, ele teve um desgaste físico gigante, função da vida que levava, né? Então, o Dimas, ele fala de um modo geral, o Dimas se dedicou às tarefas de ajudar os outros, né? Também. Sobre alguém, ele é específico, né? Por isso ele teve uma vida assim, vamos dizer, dura, difícil, para ganhar o pão de cada dia, enfim. Então, isso trouxe um desgaste físico para ele muito grande, que acabou impactando lá no final da vida. Exatamente. Então, mas realmente está muito... Quem trabalhou dá a impressão de que teve algum agente específico aí, né? Sim. Alguém, não sei, uma pessoa, né, trabalhou para que houvesse a falência orgânica dela. Mas como? Quem significa alguém, uma pessoa. Sim. Eu achei realmente estranho. Na verdade, foram circunstâncias que levaram a isso, né? Sim. Indiretamente, as alunas e as filhas, né? Mas não... A pergunta está estranha, realmente. Aqui na página 262, na minha, onde você desce 268, eles chegam, né, para poder auxiliar a Albina a melhorar, porque ela estava ali já prestes a desencarnar, né? E aí tem um trechinho que eu achei interessante que ele fala assim: o ambiente equilibrado pela prece, pelos pensamentos de elevação moral, contribuíam eficazmente na execução de nossos propósitos. Então, toda aquela atmosfera que ela criou no ambiente facilitou o trabalho deles para ajudá-la a recuperar a sua saúde, né? E aí ele cita aqui que o tumor provocara degenerescência do músculo cardíaco.
Uhum. E ameaçava a ruptura imediata. Aí ele fala aqui que começou aplicando passes de restauração ao sistema de condução do estímulo, demorando-se atencioso sobre os nervos do tônus. Em seguida, forneceu certa quantidade de forças ao pericárdio, bem como às estrias tendinosas, assegurando a resistência do órgão. Então, ela estava com algum problema sério no coração, e aí essa operação conseguiu melhorar um pouquinho os tecidos ali do coração, né? Perfeito. E aí cessou a aflição, o que foi atribuído, e de fato, com razões poderosas ao efeito da prece. Então, assim, eles fizeram uma prece, pediram muito, ela melhorou, aí, né, os encarnados imaginaram, graças à prece ela melhorou, mas além da prece, teve todo um trabalho por trás ali para que ela pudesse se recuperar. Você vê que no final da página ela diz assim: Albina sentiu-se reconfortada, mas calma. Fitou comovida as discípulas que se achavam presentes em afetuosa homenagem a ela e considerou satisfeita. Como me sinto melhor? Motivos fortes possuía o apóstolo Tiago recomendando a prece aos enfermos. Quer dizer, ela era presbiteriana, se não me engano, e estava atribuindo a melhora dela à prece que o apóstolo Tiago recomendara, né? E que ela tinha... Interessante. É isso aí. Vamos dizer assim que a prece, ela cria aquela atmosfera, né? Que a gente já tinha falado um tempo atrás aí da egrégora, né? Sim. Então, assim, que quando você tem na sua casa uma constância de evangelho no lar, bons pensamentos, você evita brigas, xingamentos, né? Assistir muito noticiário político, isso tudo ajuda a criar uma atmosfera boa na sua casa. Então, quando uma equipe espiritual chega lá, vamos dizer assim, você já fez a sua parte do trabalho. Né? Então, foi o que ela fez. E mesmo ela não sendo espírita, ela sendo evangélica, né, presbiteriana, ela entendia, né, dessa questão espiritual, apesar de uma forma meio truncada que é nas igrejas evangélicas, mas ela sentia, vamos dizer assim, né? Exatamente. E aí nós temos aí a sexta e última questão. Quem intercedeu verdadeiramente para que fosse mudado o roteiro da vida de Albina? Quem é o culpado? Quem ia... E não é o mordomo. Finalmente o André teve paz. Quem? Porque aqui na página 263, na minha 263, de você deve ser 269, aí ele volta ao assunto e ele pergunta, né? Teria sido a súplica das discípulas o móvel da alteração? Quem sabe? Quem sabe? Talvez lhes fizesse falta a venerável professora, né? Tem até reticências. É isso, né? Aí Jerônimo, não é bem isso. Né? Elucidou o mentor. A intercessão das meninas trouxe-lhe a cota natural de benefícios comuns. No entanto, acresce notar que Albina já cumpriu tarefa junto delas. A página 269, no nosso. Então, aí, as discípulas não eram. E as discípulas já estavam feitas, o trabalho já estava feito com elas, já estava resolvido o problema. Sim. Aí, mais para frente, aí ele fala, curioso, eu arrisquei. Ele foi chutando, né? Vou chutando para ver se eu acerto. Durante um resultado de requisição sentimental das filhas, né? É que ele fala, né? Aí Jerônimo fitou ambas as senhoras que assistiam a doente com desvelada ternura, abanou a cabeça com gesto negativo e retrucou. Também não. Não se trata de resposta a semelhante rogativa.
No desempenho dos sagrados deveres de mãe, Albina fez tudo pelo bem-estar das filhas. Desvelou-se quanto lhe era possível. Uhum. Então, o trabalho junto às filhas também já estava resolvido. Pelo que, assim, parece dar a entender, as filhas já eram tudo adultas, já eram grandes, né? Não tinha nenhuma criança. Então, o trabalho dela, ela já tinha feito junto com as filhas, né? Aí, mais para frente, aí, ó, tem no meu, página 264, de Você Deve Ser 270, né? Uhum. Nesse instante, sentindo-se a enferma confortada pela inopinada melhora, dirigiu-se à filha mais velha, indagando: Lloyd, acredita você na possibilidade de trazerem o Joãozinho até aqui? Aí aparece o Aí aparece o Joãozinho. Joãozinho, né? É sempre o Joãozinho. Aí o Jerônimo, em breves momentos, receberá você a chave do problema. Então o André Luiz foi chutando e não acertou, né? Exatamente. Aí mais para frente fala: Cavalheiro bem posto deu entrada conduzindo um menino miúdo de 8 anos presumíveis. Aí ele pergunta: Vovó, como vai? Uhum. Aí o Jerônimo fala, né? A súplica desta criança alcançou-nos a colônia espiritual e modificou-nos o roteiro. Roteiro, aí que tá. Aí é a resposta. Então, graças a esse menino, é que a encarnação da Albina ganhou mais alguns meses de prorrogação. Exatamente. A pergunta do quê? Interroguei subitamente surpreendido. Esse André Luiz é... Ele não esperava, né? De todas as pessoas que ele foi falando, Joãozinho? quem menos ele esperava era o Joãozinho. Mas logo o Joãozinho? Logo Joãozinho? E aqui fala que o menino não era neto consanguíneo, né? É Sim. um menor que tinha sido adotado pela filha dela. Isso. Mas aí fala que Joãozinho é grande e abnegado servo de Jesus, reencarnado em missão do Evangelho. Uhum. Tem largos créditos na retaguarda, ligado à família de Albina há alguns séculos. Torna ao seio de criaturas muito amadas, a caminho do serviço apostólico do porvir. Uhum. Então, aqui, inclusive, é uma das provas que a gente tem de que, mesmo o filho adotado, ele não é por acaso, ele Mas tem uma razão de ser, uhum, tem algum vínculo ali, né? com De repente, certeza. alguma coisa a se cumprir, né? Algo a se cumprir, de repente, né? Naquela família. Porque, às vezes, assim, eu tive duas tias, três, na verdade, né? Hum. Que elas nunca casaram, nunca tiveram filhos. Uhum. E elas acabaram criando dois primos meus, que era filho de um outro tio. Quer dizer, a família antigamente era tudo muito grande, né? Isso. Então, essas três tias que não casaram, elas tinham também um outro irmão, um tio meu, que ele, um rolo, né? Ele se envolveu com a mulher não era lá essas coisas. Teve dois filhos e os dois filhos acabaram, né, sendo abandonados pela mãe, ainda bebezinhos. Uhum. O meu tio que teve que criar os dois. Só que o meu tio morreu cedo também, e os dois ficaram órfãos. Hum. A mãe sumiu no mundo, o pai morreu. Quem que ficou com as duas crianças? Essas três tias minhas. Hum. Então eu penso assim, elas deveriam ter casado e ter filhos e não tiveram. Acabou que os dois que deveria ser filho delas veio de uma forma indireta. Indiretas. Então, porque a minha mãe que era irmã delas, Uhum. dizia que elas tiveram proposta de casamento boas, elas não quiseram casar.
Preferiram ficar solteiras. Então, assim, a coisa estava programada para ser de uma forma. Não foi dessa forma, vai de outra forma. É isso aí. De uma forma direta, vai indiretamente. Vai indiretamente, porque é um compromisso. Você, lá em cima, né, você assume um compromisso. Chega aqui, mergulhou na carne, a gente às vezes sente esse medo, né? De repente bate um medo na gente, a gente acaba recuando, Uhum. né? A gente acaba se acovardando, vamos dizer assim, né? E aí a gente acaba fazendo aquilo que não era para ser. Eu acho que o caso delas foi isso. Elas tinham que ter casado, tinham que ter filhos, e elas não tiveram. Uhum. E aí veio de outra Bem forma. provável, bem provável. E aí fala aqui no menino, né? Que o menino fala, ó, tenho rezado sempre para que a senhora fique boa depressa. Então ele não queria que a avó falecesse, né? Uhum. Aí pedi a todos me ajudarem a rogar ao céu pela sua saúde, né? Ele vai lá na igreja e pede para o pessoal. Então a súplica desse menino deve ter sido tão forte que foi capaz de mudar o destino da mulher. É. Aí ela pede para ele cantar, né? Aí se emociona. Aí o Jerônimo até, o menino fala, não, não, vovó, a senhora não pode ir agora para o céu, não pode, Deus não deixará. E ela se assusta, né? Aí o Jerônimo ainda aí fala, né? O menino tem razão, a Albina não irá mesmo desta vez. Mas a Albina se assusta quando o neto fala, né? Que isso, João? Ele É, fala com tanta veemência, né? Que ela não vai, não pode ir. sim. Olha só, um menino de 9 anos, de 8, 9 anos, foi capaz de chegar e fazer com que Deus não deixasse a mulher falecer, hein? Olha, Na verdade, o espírito dele, que era muito evoluído, né? Exatamente, esse é o A ponto. súplica veio através do espírito, né? Ele já tinha uma carga Sim, ele tinha muito crédito lá, né? bastante grande. E ele tinha uma trajetória de divulgação do evangelho, enfim, né? Ele tinha um propósito desse. O caminho dele seria esse, né? Ele fala aqui na página 271, ele tem largos créditos na retaguarda. Isso. É Ali, grande e abnegado servo de Jesus. Isso aí. ali só tinha no 8, 9 anos, mas a trajetória dele já era grande. porque aqui fala assim, apesar da condição infantil, o servo reencarnado pelas ricas percepções que o caracterizam fora da esfera física, recebeu conhecimento da morte próxima de nossa venerável irmã. Exatamente. E aí entra no detalhe, né, da filha, né? Compreendeu de antemão que o fato repercutiria angustiosamente no organismo de Lloyd, compelindo-a, talvez, a claudicar no trabalho gestatório em andamento. A Esse carga de dor moral conduzi-la-ia efetivamente ao aborto. Você vê, hein? esse é o ponto. E a criança que ela trazia era uma companheira do menino que também estava nesse planejamento de vir, né? Aqui fala assim: a prece de João é importante porque se reveste de profunda significação para o futuro. A menina, em processo reencarnacionista, é-lhe abençoada companheira de muitos séculos. Uhum. Então, os dois já vieram com esse compromisso de reencarnar para executar algum trabalho. Então, era necessário que a Albina vivesse um pouquinho mais para evitar esse impacto emocional na filha e a filha não abortasse com essa situação do falecimento da mãe, né? E a Ambos dupla. possuíam admirável passado de serviço à crosta planetária e escolheram nova tarefa com plena consciência do dever a cumprir. Uhum. Esse texto aqui é muito bacana, acho que é o texto mais legal desse capítulo.
quando descreve o motivo real. Sim. E o André Luiz acerta uma, né? Que o Jerônimo pergunta: o que você nota em particular na Lloyd? Aí ele acertou. Ela está grávida. Isso ele acertou. Repare que aguarda alguém. Está grávida de 9 meses. Uma filhinha que já entrevimos. E eu achei interessantezinho o último parágrafo. Uhum. A singular ocorrência enchia-me de encantamento e surpresa. E contemplando sob forte enlevo a pequena família em santificado júbilo doméstico, eu chegava à conclusão de que ainda ali numa câmara de moléstia grave, a oração, filha do trabalho com amor, vencia o vigoroso poder da morte. Olha só, cara. Brincadeira, hein? O negócio não é bem... Poder da oração, né? Poder da oração mesmo. Não é à toa que você diz, hora que melhora. Essa frase é do pessoal lá dos evangélicos, mas é real. Hora que melhora. Hora que melhora. Faz sentido mesmo, faz bastante. Eles não têm o conhecimento, né, do que existe por trás, né, do invisível, né, numa oração, mas eles entendem o efeito, essa que é a questão. Eles percebem o efeito da oração, mas eles não sabem exatamente o que realmente é o que acontece, né? É sempre assim, é a obra de Deus, que não deixa de ser uma verdade, mas os detalhes eles não têm esse acesso. Eles não... Apesar de que também nós, muitas vezes, não é por fato de ser espírito, mas também nós somos limitados e às vezes não entendemos determinados propósitos da vida, mas que eles existem. Você não vê aqui, ó, um moleque de 8 anos vai lá e provoca todo esse desvio de rota aí, né? Ou seja, o propósito maior, né? Propósito maior, que tem que ser satisfeito, né? Por isso que a gente fala sempre, né, quando a gente dá aula, muitas vezes eu faço aula, aquela aula que fala sobre a lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito, que a gente nunca pode entender isso como algo que está previsto para acontecer e vai acontecer. Ação e reação, ou lei de causa e efeito, ela não é determinista. Tudo pode ser mudado conforme as circunstâncias, conforme o livre-arbítrio das pessoas. Então, o que a gente vê nesse caso aqui da Albina é a prova daquilo que a gente sempre fala. Tudo pode ser mudado, depende de você. Esse é um exemplo de... Você fica imaginando quantos casos desses não tem por aí, né? Não existem. Isso. Não existiram ao longo do tempo, né? Nem existem, né? Sim. Ao longo de várias gerações, essa coisa vem sucedendo. Tem muita gente que vai antes, mas muita gente vai depois, porque foi necessária a presença aqui. Mas tem... Não, sem cortar o que você está falando, o propósito maior existe, né? Assim, né, o propósito maior, ele está lá em cima. De repente, você é um agente desse propósito maior, né? De repente, a sua ação de livre-arbítrio é parte integrante desse projeto maior, né? De repente, que está ali, você é um instrumento naquele instante, naquele momento, naquela circunstância. Pode ser que isso aconteça. Se tem um propósito útil, se tem uma finalidade útil, sim, pode ser mudado. Sim. Até acho que se for para o bem, né? Sim. É que a gente fala lá, né? É para o bem coletivo. Sim. Não é para um bem individual. Eu quero viver mais porque eu quero usufruir mais da minha riqueza. Não é nada disso. É um propósito útil que beneficia a coletividade. Sim. É bem interessante, né? A importância dela para evitar que a filha tivesse um problema, para evitar que a criança não nascesse, para que pudesse formar uma dupla que ia colaborar muito com as pessoas. Sim. É uma coisa puxando a outra. Sim. Para se ter uma visão dessa, realmente, na nossa condição humana, acho difícil, né? A gente ter essa sensibilidade e ter essa visão e fazer essa ligação, né? Bem difícil. Bom, encerramos o nosso capítulo hoje, né?
Sim.